Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus capítulo 4, verso 12. Oremos. Nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos em Tua presença e te agradecemos pela vida, pelos cuidados, proteção, pelos livramentos que nos destes. Te agradecemos por tudo que tens feito por nós, te agradecemos porque agora vamos estudar a Tua Palavra. Pedimos mais uma vez a presença do Teu Espírito Santo que nos ajude a entender e também colocar em prática o que nós aprendemos na Tua Palavra, Pai. Queres abençoar todos que estudam conosco, todos os que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces as necessidades, os problemas que cada um enfrenta, conheces a fé que tem em Ti, que Tu faças, Pai, a Tua vontade e não a nossa. Abençoes Dilza Flora, Roseli Menezes Oliveira, Tereza Menezes, Helena, Marlene, Norma Luiz, Nancy Mota, especialmente a sobrinha Isabela, e todos os demais que nos escrevem, todos os nomes que eles citam, Pai, que sejam abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o estudo desta semana. Estamos falando sobre a importância da Bíblia e ontem eu perguntei, você não precisa responder, apenas para você pensar e ver quanto você tem lido da sua Bíblia cada dia, quanto você tem orado. Isso é entre você e Deus. Se nós não nos alimentamos da palavra de Deus, se nós não oramos, porque a oração é como uma respiração da alma, com certeza a nossa fé ela vai se enfraquecendo cada vez mais e vai chegar ao ponto em que nós não sentiremos mais prazer nas coisas espirituais. Então nós precisamos buscar cada dia mais a presença de Deus em nossa vida. Faça um propósito com Deus a partir dessa semana de estudar a Bíblia com mais dedicação, com mais afinco, decorar textos bíblicos e viver na prática o que vai aprendendo na palavra de Deus. Ontem nós falamos que a Bíblia e a oração são as armas mais poderosas que nós poderemos ter. O próprio Satanás, ele treme quando ele vê um crente se colocando de joelho, porque é quando nós nos pomos de joelhos na presença de Deus é que nós somos grandes e somos fortes. E a palavra de Deus também, ela faz com que o inimigo estremece, porque ela é poderosa, a palavra de Deus é poderosa. Nós encontramos na Bíblia a certeza de que ela é a palavra inspirada por Deus, de que ela é a autoridade divina para os cristãos. E o apóstolo Paulo, falando para o jovem Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, e no verso 14 em diante, Paulo escreveu para Timóteo: Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância, lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. A palavra de Deus nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Paulo aqui escrevendo ao jovem Timóteo, Paulo estava agora preso em Roma antes da sua morte. Ali ele já não estava mais naquela casa que ele esteve preso pela primeira vez, agora já era na prisão lá em Roma, e Paulo já sabia que ele tinha poucos dias de vida ainda, que ele seria morto por causa da sua fé. E ele então aconselha o jovem Timóteo a permanecer firme e praticando aquilo que ele aprendeu desde a infância. É o que às vezes nós não temos feito nos dias atuais em que estamos vivendo, especialmente os mais jovens, não têm buscado aprender na palavra de Deus. Os pais também às vezes não estão preocupados em ensinar a criança no caminho que deve andar, apenas levam à igreja uma vez por semana e pensam que isso aí é o suficiente para que a criança ela aprenda e depois permaneça no caminho. Mas, conforme Paulo diz aqui a Timóteo,
Desde a infância, lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Então nós precisamos procurar ensinar os mais jovens, ensinar as crianças o caminho em que elas devem andar e ser instruídas na palavra de Deus, para que quando vierem os tempos difíceis, elas também possam suportar e permanecer firmes na fé. Paulo, essa foi a última carta que Paulo escreveu antes da sua morte, foi 2 Timóteo, foi a última carta de Paulo. Logo depois ele foi morto, decapitado, e Timóteo então, ele continuou pregando aquilo que ele havia aprendido. Mas às vezes as pessoas não querem ler a Bíblia, não querem estudar capítulo por capítulo ou versículo por versículo para poder aprender o que está na palavra de Deus. Então, o que muitas pessoas fazem? Elas fecham os olhos, abrem a Bíblia, colocam o dedo em determinado ponto da Bíblia e então leem aquele verso e falam que Deus vai falar com eles através daquele verso. Esse não é o modo correto de nós estudarmos a Bíblia. Não. O modo de Deus falar conosco, de nós usarmos a palavra de Deus, é nós procurarmos aprender um pouco aqui, um pouco ali e conhecer a vontade de Deus para com cada um de nós. O profeta Isaías, em Isaías no capítulo 55 e no verso 9, Isaías escreveu: Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. Então nós precisamos, através da Bíblia, conhecer o caminho que o Senhor quer nos conduzir e também saber que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Deus, ele conhece o fim desde o princípio e ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Às vezes nós pensamos que nós já sabemos tudo e que somos capazes de resolver tudo, mas nos esquecemos que há alguém superior para nos ensinar e para nos mostrar o caminho que nós deveremos seguir. E esse ser superior é o nosso Deus. Nós encontramos também em Mateus no capítulo 22, no verso 37, Jesus, ele dizendo: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, para que nós possamos amar o Senhor de todo o nosso coração, amar o Senhor de toda a nossa alma, de todo o entendimento, é necessário nós estudarmos a Bíblia, dedicarmos tempo ao estudo da palavra de Deus e praticar aquilo que nós aprendemos. De nada adianta nós ouvirmos e não praticarmos. A Bíblia diz que aquele que ouve e que não pratica é semelhante àquele homem que fez uma casa na areia. Vieram as chuvas, vieram os ventos e a casa caiu. Assim é aquele que é cristão, mas que não alicerça sua fé na palavra de Deus. Apenas se batizou, faz parte de uma igreja, mas que não está se firmando na palavra de Deus cada dia. Porque a palavra de Deus, ela é a base para que nós possamos ter um edifício espiritual, uma casa espiritual bem estabelecida e bem firmada, porque aí virão as tempestades, virão os ventos, as chuvas e nós permaneceremos firmes. Por quê? Porque nós estamos alicerçados na palavra de Deus. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica é semelhante àquele homem que construiu a sua casa na areia. Também o apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 2 e no verso 12, Paulo ele escreveu: Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Essa carta de Filipenses, nós estivemos estudando algumas semanas atrás, Filipenses e Colossenses. Essa carta, Paulo estava preso em Roma, mas numa casa, era uma prisão domiciliar. E ele então escreveu para os filipenses que eles deveriam permanecer firmes naquilo que eles haviam aprendido do apóstolo Paulo enquanto Paulo estava com eles. Agora ele diz aqui, estou longe, quer dizer, ele estava em Roma, estava preso numa casa e ele então exorta para que os crentes lá de Filipos
Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e tremor. Muitas pessoas pensam então, depois que aceitam a Jesus em suas vidas e foram batizados, já estão salvos e não precisam mais fazer nada pela sua salvação. Mas aqui Paulo diz claramente: trabalhem com afinco a sua salvação. E como é que nós vamos trabalhar a nossa salvação com afinco? É buscando na palavra de Deus, é praticando isso que Jesus deixou através da sua palavra para que nós pudéssemos andar no caminho e fazer a vontade dele em nossa vida. Porque se nós um dia aceitamos a Jesus, mas continuamos nas mesmas práticas que nós vivíamos antes de aceitar a Jesus, nós, com certeza, não vamos estar nos céus. Então é necessário que nós trabalhemos com afinco a nossa salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Filipenses capítulo 2, verso 17. Então a palavra de Deus, irmãos, ela é clara, ela diz a autoridade que ela tem, o poder que ela tem, mas para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. De nada adiantará nós irmos à igreja, ouvirmos sermões e voltarmos para casa e não trabalharmos a nossa salvação, buscando mais conhecimento na palavra de Deus. Nós conhecemos a história dos bereanos. Eles, quando ouviam Paulo pregando, quando ouvia os apóstolos pregando, eles tomavam nota e depois, quando chegavam em casa, eles iam lá na Bíblia daquela época, que era somente o Antigo Testamento, e procuravam ver se realmente era assim o que eles tinham ouvido dos apóstolos. E assim também somos nós. Se você vai ao culto, seria bom levar uma caneta, um caderno, uma caderneta, ou mesmo quem tem aí o aparelho celular ou o iPad, anotar, fazer anotações dos textos bíblicos que está sendo falado na mensagem e depois chegar em casa você conferir para ver se realmente é assim que o pregador estava dizendo. Aí sim, se nós fizermos, nós estaremos crescendo cada dia mais na fé. Agora, sabemos que às vezes nós lemos a Bíblia com aquela atitude crítica, ou quem sabe até com uma atitude arrogante, achando que já sabemos tudo e que não encontraremos mais nada de novo. Mas é justamente quando estamos nos sentindo importantes, quando nos sentimos presunçosos e autossuficientes, que negligenciamos o relacionamento com Deus e então passamos a depender apenas do nosso entendimento limitado e falho. Nunca vamos achar que já sabemos tudo e que não há mais nada de novo a aprender. A palavra de Deus, ela se renova. A palavra de Deus, cada dia que nós estudamos, nós aprendemos coisas novas, pois a Bíblia, ela é infalível, é a eterna palavra de Deus. E mais uma vez nós agradecemos a vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã dando sequência ao estudo da semana, Deus assim nos permitindo. E não deixemos de buscar cada dia a presença do Espírito Santo em nossa vida, buscar o entendimento, o conhecimento da palavra de Deus e nos consagrar a Deus em oração. Que Deus nos abençoe.